vamos falar sobre comportamento dos nossos melhores amigos de estimação. E ao meu lado está a médica veterinária Fernanda Pecoraro, que vai nos falar sobre esse assunto tão importante. Tudo bem, Fernanda? Tudo bem, sim. É muito importante falar sobre comportamento, não é mesmo? Super. Afinal de contas, nós convivemos com os nossos animaizinhos, mas muitas vezes da maneira errada. E hoje nós vamos dar um exemplo para a Fernanda aqui poder explicar para a gente. Se um casal, por exemplo, adquiriu um cachorrinho, Fernanda, explica pra gente quais são os primeiros passos para a sociabilização deste animalzinho. Então, assim que o cachorro chega na casa das pessoas, em geral, ele tem uma idade por volta de 2 meses. Né? Com esse tempo, ele ainda não tomou todas as vacinas, então ele ainda está suscetível a contrair algumas doenças, mas é uma janela super importante para socializar. Então, dentro desse período, até os 4 meses, que a vacinação ainda não está completa, é um período super importante dele ter contato com outras pessoas, com animais diferentes, com ruídos diferentes, porque é mais fácil dele acostumar. Porque é um outro mundo, afinal de contas, ele saiu lá do ambiente que ele estava com a mãe, né, com os outros irmãozinhos, para ir para um ambiente completamente diferente, né? E isso é pior ainda quando esse cachorro não sai direto do criador para o proprietário, né, para essa família que fixa, definitiva. Exatamente. Quando ele tem Muitas que passar vezes no ele pet passa shop. no pet shop, passa numa feirinha. Pior ainda, né? E aí esse período de adaptabilidade vai diminuindo também, né? Vai piorando. Para que ele possa vir a desenvolver uma alteração de comportamento depois, né? Então vamos falar dessas alterações que tanto assustam os donos de cães por aí. Vamos falar primeiramente, eu tenho um cãozinho, esse cãozinho que esse casal acabou de adquirir, de repente esse cãozinho tem que ficar sozinho porque eles vão trabalhar e ele morre de medo. Se ele não morre de medo de ficar sozinho, ele come toda a casa. Vamos falar primeiro passo. Eu tenho um cãozinho, como eu vou acostumá-lo para ele ficar sozinho? Então, quando é filhote, os cães não gostam de ficar sozinhos, eles são muito ativos. Então, quanto mais você reforçar esse comportamento, então, por exemplo, a pessoa coloca o cachorro para dormir, o cachorro chora, 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 bate na porta, destrói tudo, a pessoa vai até lá para chamar atenção. Mesmo que você entre no lugar onde o cachorro está para dar bronca, isso para ele é uma recompensa e é um reforço positivo. Porque ele conseguiu te trazer até ele. Ele conseguiu te fazer ir até lá. Né? Então, o certo é ignorar completamente ou colocar esse filhote nesse momento próximo de você. No quarto, para você ficar em cima, sabendo que o filhotinho, como criança, acorda à noite para ir ao banheiro, acorda à noite para comer. Né? Então não é errado se eu trouxer um cachorrinho para casa e logo deixar ele perto da minha cama, pelo menos nos primeiros dias, porque ele vai se sentir muito sozinho, não é verdade? E depois ele vai poder ir para o lugar que definitivo. Definitivo, que seja a lavanderia, um outro espaço, um outro quarto. Muita gente acha assim, antigamente se falava, ele tem que chegar na sua casa e já ficar onde ele vai passar a vida. Né? Então, por exemplo, se fosse um cão de quintal, é para colocar no quintal e deixar. Como que a gente vai deixar um cãozinho desse tamanho lá abandonado, chuva? É verdade, né? Na verdade, você diminui o estresse, você melhora uma resposta dele à vacina, você melhora a socialização dele. Dentro de casa é mais fácil dele acostumar com os ruídos, liquidificador, aspirador de pó, e com o tempo telefone. Você vai deixando, ele vai saindo de casa ou indo para o espaço dele, não é verdade? Agora, explica pra gente como a gente faz para deixar esse animalzinho sozinho. Se ele sofre, se esse animalzinho, com o tempo, todo esse animalzinho que a gente está falando é uma criação aqui nossa, só para você entender de comportamento. Esse animalzinho, se ele tem esse problema de ficar sozinho, o que eu posso fazer para melhorar? Então, um enriquecimento ambiental é interessante. Então, hoje em dia tem brinquedos que você coloca comida dentro, o petisco dentro. Então, bolinhas, por exemplo, que você coloca a ração. Conforme o cachorro vai brincando com a bolinha, as rações vão caindo aos poucos. Tem caixa de papelão que você pode bolar com um brinquedo, você fecha com uma fita e ele tem que tentar abrir a caixa de papelão para chegar no alimento. Esconder comida. Tudo isso é muito importante. Ossinho. Tudo isso é importante porque é um passatempo. Tá. É um período que ele usa, né, fazendo alguma coisa e não simplesmente deitadinho, quietinho, esperando... Deprimido, né? Esperando o dono chegar. Agora fala pra gente, se esse animalzinho acaba, mesmo com esse enriquecimento todo, ele precisa de outras coisas, né? Ele precisa passear, né? Precisa passear, precisa de exercício. Eu sempre comento nas consultas que o cachorro, diferente da gente, não fala ao telefone, não joga baralho, não assiste televisão. Então, ele precisa de atividade de estímulo. Bom, Fernanda, os animaizinhos, principalmente os cães, eles necessitam de um líder. E na casa ele vai escolher um dono, não é mesmo? Agora, explica aqui pra gente como a gente realmente conseguir ser
o líder? São em pequenas coisas, né? São pequenas atitudes, não é brigando nem batendo Nem que no você grito, vai, né? que você vai reforçar a liderança. O líder que é líder e é um líder nato, são pequenos comportamentos durante o dia que ele diz quem é líder. Então, por exemplo, o líder come primeiro, nunca você deve pôr a comida do cachorro do lado da mesa antes de você comer. Gente, importantíssimo. Importantíssimo essa dica. Então, jamais comer junto com o seu animalzinho de estimação, né, Simone? Não Hierarquia jamais comer. em função Porque é de muito lugar, normal, né? Ele muito vê você normal. comendo, o dono, e você acha que tem que comer junto. E muitas vezes você coloca para ele te deixar comer, né? Então, eu tenho certeza que o pessoal aí de casa nunca viu isso, né? O líder come primeiro e os outros, os subordinados, vamos dizer assim, ficam assistindo o líder comer. Então, o que a gente tem uma tendência natural a fazer? Colocar a comida do cachorro e ficar olhando para ver se ele come. Isso você está reforçando a liderança dele. É errado. A liderança, ela acontece ao passar numa porta primeiro, a ter um acesso de Então, o dono, na hora de sair para passear, tem que sair antes do que o cachorro. Antes do cachorro. Nunca o cachorro antes da pessoa. A mesma coisa, sofá, né? Quem senta no melhor lugar e tem acesso ao conforto é o líder. Né? Agora, cada caso, o comportamento não tem uma regra. O que a gente usa para corrigir um determinado comportamento... Não pode servir para o outro animalzinho. Pode não servir para o outro. Né? Então, assim, 80% dos cães respondem a um protocolo. Os que não respondem a esse protocolo, a gente vai mudando de acordo com... E também não só de acordo com o animal, de acordo com o que o dono consegue fazer. Que é muito importante, porque na verdade também, ele é reflexo da gente e daquilo que a gente consegue estimular. Existe uma simbiose, né, dos donos em relação aos cães. Bom, Fernanda, eu tenho certeza que esse assunto de comportamento, ele é enorme, a gente pode estudar cada caso, dar dicas, a gente vai voltar no programa a falar sobre isso, porque é uma coisa... para não dizer uma das mais importantes, afinal de contas, o pessoal convive muito com os animaizinhos de estimação, seja ele cão ou gato, né? E a gente precisa aprender a lidar com né, esse convívio. Precisa. O brasileiro ainda não tem essa relação íntima com o comportamento como outros lugares têm. Na verdade, na Europa, Estados Unidos, eles têm assim, o adestramento como base, né? Exatamente. E depois você saber lidar com o seu animalzinho. E a pessoa lá é responsabilizada pelo comportamento do cachorro, né? Aqui se ele morde, né? Realmente o dono que é responsável. Muito obrigada. Obrigada. E a gente volta aqui para falar sobre outros assuntos, porque a Fernanda é especialista também em outras coisas. Muito obrigada. Obrigada. Até a próxima. O nosso programa chegou ao fim e você aí de casa que queira ver a foto do seu melhor amigo de estimação aqui na telinha, escreva para mim, simone@coisadeamigo.com.br. Notícias atualizadas? Siga-me no Twitter, Coisa de Amigo. E se você perdeu algum programa, não tem problema. Corra para o seu computador e acesse o meu site, www.coisadeamigo.com.br. Lá você vai encontrar todos os programas que já passou, além de outras novidades. Bom, eu adorei a companhia de vocês, um grande beijo e até o próximo programa.